Se a gente não for vulnerável e permitir que Deus nos trate, a gente nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus nos promete. Os tratamentos de Deus vão tirando a gente de nós e vai colocando Jesus em nós. A gente vai se tornando cada vez menos parecido com quem a gente era e cada vez mais parecido com quem Ele é. Lucas 8,7 fala sobre um tipo de semente. Uma outra semente caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Lucas 8,14 diz: aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados ou conforto, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Uau! A palavra está dizendo que tem um tipo de semente que caiu num solo que, por não remover o conforto e os deleites, não permitiu os processos. É aquela pessoa que, quando começa a viver processos, prefere abrir mão da jornada. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, eu me converti e parece que está tudo dando errado. Eu falo: não, irmão, já estava, agora você está enxergando. É sério. Pastor, eu me converti lá em casa, cara, tá uma loucura. Não, já estava uma loucura, agora você está enxergando. Porque a gente era cego e agora a gente vê, e você consegue perceber o que está disfuncional. Você consegue perceber o que não alegra o coração de Deus. Você consegue discernir o que não é mais para você, o que não é para agora. Você consegue perceber que tem portas que você falava que Deus abriu, mas na verdade você forçou para que elas se abrissem. Que tem portas que Deus pediu para que a gente entrasse, mas como eram portas difíceis, a gente fingiu que não ouviu o que Deus estava pedindo para a gente fazer. Irmão, quanto mais a gente caminha com Deus, mais nítido fica a vontade dEle e os propósitos dEle para nós. Mas a Bíblia diz que um tipo de semente foi lançado no tipo de solo que, por ter muito conforto ao seu redor, elas cresceram juntas. Fala comigo, cresceram juntas. Qual que é o problema de crescerem juntas? O problema é que no início esses espinhos eles eram pequenos, mas chegaram a um ponto em que sufocaram a semente que foi plantada. Irmão, uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha jornada de fé é que ou a gente vive por um propósito ou a gente vive por uma necessidade. Tem uma citação também do Francis Chan que eu amo. Ele diz que Cristo não morreu, enfrentou o martírio sangrento da cruz, foi humilhado, rasgado, traído, tocou o Hades, se distanciou do Pai, se fez pecado, para que nós nos tornássemos membros de uma igreja local, xingando menos, ajudando com algumas obras de caridade e visitando um templo aos domingos. Não foi para isso que o Rei da Glória enfrentou o Getsemane e a cruz. Não tem a ver com uma mudança de postura ou de conduta moral. Tem a ver com uma transformação de natureza. Não é alguém que xingava e xinga menos, não é alguém que bebia e bebe menos, não é alguém que fumava e fuma menos, não é alguém que traía e trai menos. Não é sobre você ser menos do que o lixo que a gente era. É sobre nós nos tornamos uma nova criatura. Agora, em Cristo foram feitas novas todas as coisas, uma nova natureza, uma nova mentalidade, um novo propósito, um novo desígnio, um novo destino, uma nova identidade. As coisas que me serviam não servem mais, as coisas que me cabiam não cabem mais, porque em Jesus foram feitas novas todas as coisas. Alguém está comigo? Diga amém.